Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Estou aqui também fazendo a transmissão no YouTube. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Vão entrando aí. Espera aí que eu tenho que arrumar aqui a câmera. Oi, oi, oi. Sejam bem-vindos. Oi, oi, oi. Tô tentando configurar a câmera aqui do YouTube. Eita, nós. Oi, gente. Vão mandando um coraçãozinho para mais pessoas serem notificadas. Ih, não sei se eu vou conseguir mudar essa câmera aqui. Oi, oi. Tudo bom? E aqui no YouTube não tô conseguindo mudar essa câmera. Afe Maria. Vou ter que encerrar a transmissão aqui. Não estou conseguindo. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês tirarem aí um print da tela e postarem no story me marcando outras pessoas que podem querer participar aqui. Eu vou anotar aqui o nome da nossa live para quem chegar aqui depois saber do que se trata, né? Deixa eu fixar aqui. Tudo bem. Acho que não vai caber tudo. E a São Judas. Eita, que comprido esse nome. Aí, boa noite. Então, aí o nosso título. E por que a gente precisa analisar um edital, né, de mestrado? Qual a importância de analisar esse edital? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem algumas pessoas aí que já sabem que querem fazer o mestrado, estão na dúvida ainda.
Tem alguém aí que tem vontade de fazer? Que já decidiu se quer fazer mestrado particular, se quer fazer público? Contem para mim. Tem alguém aí que queira? Os processos seletivos, eles variam um pouco, mas de uma maneira geral, existem alguns macetes que vocês precisam seguir, tá? E eu tô aqui para tentar ajudar vocês nisso. A importância da gente realizar essa análise do processo, do edital do processo seletivo, é que quando a gente decide fazer mestrado, a gente não acorda e fala, vou fazer mestrado hoje. Normalmente isso é um processo. Então, é importante que a gente veja com antecedência esse processo, para a gente poder encaminhar o nosso currículo, se precisa do inglês, se precisa de um projeto de pesquisa também, que é a Unifesp. Legal, isso aí. Então, é importante o que a gente saber? Qual que é a rotina de abertura desse processo seletivo? Ele é anual? Ele é semestral? Por quê? Porque você conseguir planejar a entrada lá e não se queimar muitas vezes com os professores da banca, por você estar muito despreparado para isso, não saber responder quase nada. E até mesmo nas universidades que são particulares, muitas vezes existem bolsas, né? Então a gente precisa ver essas possibilidades das bolsas para aí a gente já tentar, às vezes, 100% da bolsa. Normalmente, a matrícula, a inscrição, de repente, a primeira mensalidade vai ser paga de forma lá, né? Vai precisar pagar mesmo. E depois consegue-se a bolsa. Mas é importante esse planejamento. Eu trouxe para a gente conversar aí, né, desses 2 editais que estão abertos, para que se alguém já tem aí a ideia de entrar no mestrado já no semestre que vem, aproveitar para fazer a inscrição. São Judas vai fechar as inscrições dia 21 de novembro e a Unip vai fechar as inscrições no dia 16. Então, a Unip fecha antes, tá? A Unip fecha antes. Por que seria legal fazer mestrado, né? O que acrescentaria na sua vida fazer mestrado? Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Na verdade, eu vejo o mestrado algo que, além da valorização em relação à hora-aula que esse mestrado proporciona, né, para a gente, do leque de dar aula em universidades, de prestar concurso público, como também dar aula em cursos de especialização, tá? Tem uma oportunidade maior que isso. A gente consegue contribuir com o crescimento ali da enfermagem, né? Com o ensino. Quantos enfermeiros ali você vai conseguir interferir nesse processo, né? Da profissionalização dele. Então, é muito legal pensar por esse lado. Mas, gente, não basta, eu quero fazer mestrado e ponto. Você tem que gostar de ensinar, você tem que gostar de pesquisar. E tem que ser uma pessoa que tenha prazer em sentar e ler sobre o assunto. Por isso que é legal fazer um mestrado numa área que você goste. Os 2 editais que eu trouxe para vocês, a gente tem São Judas, que ele é direcionado para o envelhecimento. Então, a área dele aqui é para o envelhecimento. Já o da Unip, ele tem uma área específica de medicina veterinária, tá? Medicina veterinária. Mas você consegue direcionar aquilo para a nossa área de enfermagem. Tem até um colega meu, vocês conhecem, né? O William, o professor William, que ele fez o mestrado lá, ele é enfermeiro, tá? Inclusive, eu fui à banca de mestrado dele de lá. Eu estava conversando com ele um pouquinho antes da gente começar a live, até para entender melhor como foi esse processo seletivo dele. O que a gente precisa analisar e com o que se preocupar nessa análise do edital? É o que você precisa estar atento com antecedência. E lá na hora não pegar de calça curta, que a gente costuma dizer, né?
Tem o da Univap de cardio. Não, a Univap, o que normalmente a gente faz, que os enfermeiros fazem, né, é engenharia biomédica, tá? Engenharia biomédica. É só pós, é especialização. Na verdade, a gente chama de pós, né? Mas tudo que é depois da graduação vai ser uma pós-graduação. A pós-graduação, ela se divide em lato sensu, que é a especialização, e o stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. O que muda, né? Se você quiser ter a titulação, né? Você vai ter uma titulação ali como especialista, uma titulação como mestre, uma titulação como doutor. A linha do mestrado e doutorado é mais para docência, o doutorado, principalmente, bem direcionado à pesquisa. E o mestrado e a especialização, ele é voltado mais para a pessoa que quer direcionar o conhecimento dela em alguma área de atuação, algo que ela goste mais, tá? O mestrado aqui, a gente precisa ver. Eu olhando os dois processos seletivos, eu percebi que a Unip, ela não exige que você tenha um projeto escrito ali, tá? De pesquisa. Então, vai muito pela análise do currículo, da sua entrevista. Você vai precisar fazer uma prova de inglês, eu vou falar direitinho, passo a passo, mas o que me chamou a atenção é que eles não citam a necessidade de ter um projeto de pesquisa. Diferente, né? Diferente. Já a São Judas, sim, ok? A São Judas, sim. Você vai precisar realizar esse projeto de pesquisa em todas as etapas. Introdução, objetivo, eles pedem, ok? Então, o que precisa ser analisado? Todas as etapas com que a gente precisa saber com antecedência para a gente se preparar e com o que não se preocupar. Você não precisa se preocupar, por exemplo, em começar tem gente que tem necessidade de começar a fazer um monte de especialização, um monte de curso, fazer um monte de mestrado, de participar de um monte de congresso para conseguir entrar no mestrado. E, na verdade, não. Você precisa agora olhar o edital, aonde eu moro, tá? Onde tem um mestrado próximo que eu consiga entrar, que eu consiga fazer, que seja viável para mim. Eu até postei num carrossel para vocês como vocês encontram esse mestrado, aonde eu posso fazer esse mestrado. Mesmo que você queira particular e você está tendo aquele planejamento que eu falei para vocês financeiro, né? Pense na possibilidade de bolsas também. Normalmente o mestrado ele vai girar ali em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 em média, aqui no estado de São Paulo, pelo que eu estava vendo. Então, é legal a gente ver essa possibilidade de bolsa, ok? Quando eu fui fazer, eu estou olhando aqui um roteirinho para não esquecer de falar nada para vocês. Eu, por exemplo, no meu mestrado, eu fiz um mestrado particular, né? Eu fiz o mestrado na Universidade de Guarulhos. E lá tinha, né, fazia parte do processo seletivo, levar um projeto e fazer a prova de inglês. Já no doutorado, em que eu fiz na Unicamp, aí já era exigido uma nota mínima do inglês numa escola específica da cultura inglesa lá. A cultura inglesa lá de Campinas, né, um local específico, uma prova com datas específicas de acontecer, não era a hora que eu queria que eu fosse lá fazer a prova. A Unifesp também é assim. Então, tem, né, um horário específico, as datas específicas para a gente fazer a prova. Então, é importante se planejar e se preocupar com isso, né? Quais são as etapas? O que eu preciso estar sabendo com antecedência antes de me inscrever e me preparar para isso, ok? Vamos criar uma hashtag? Vamos criar uma hashtag aqui da nossa live. Pensem aí em algum tema. O que a gente podia fazer de hashtag? Mandem ideias aí.
Mestrado em enfermagem, passar no mestrado, foco no mestrado, o que vocês acham? Hein? Manda as ideias aí para uma hashtag. Quem vai querer a bolsa aí? Quem vai querer a bolsa para o inglês? Ai, ai, ai. Vamos colocar a hashtag aí. Tô esperando as ideias de vocês. Pra gente conseguir andar. Foco no mestrado? Gostaram? Então tá, mandem aí foco no mestrado. Foco no mestrado. Tudo bem. Quem participar da live vai saber, então, que a nossa hashtag, para eu saber que você participou da live e você participar do sorteio aí da bolsa, vocês escrevam no post que tá lá no Instagram, deixem lá hashtag foco no mestrado. Vamos escolher aí foco no mestrado. Lá, quando acabar a live, vocês vão lá no post, no feed, escrevam hashtag foco no mestrado. Quem tiver com essa hashtag lá, vai participar do sorteio para 2 bolsas de inglês, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a análise. Fazer a análise do edital, gente, não é difícil, tá? Mas é importante considerar algumas coisas. Por exemplo, esse edital, eu quero fazer mestrado aqui do lado da minha casa. Tá, mas ele é para quem? Esse mestrado que você está querendo fazer? Ele é da sua área? Ele serve para enfermeiro ou não? Porque às vezes não serve. Eu estava dando uma olhada ali, por exemplo, no Sírio-Libanês, Santa Casa de São Paulo. É direcionado para médicos, tá? Então a gente precisa ver o que é possível, o que seja ali da nossa graduação. A Unesp, que é o foco na odonto, por exemplo, a gente já consegue entrar, Unesp São José dos Campos. Eles dão abertura para enfermeiros, mas para isso eu preciso fazer um projeto na linha de pesquisa dele. E como é que eu vou saber essa linha de pesquisa? Olhando o edital. Vamos começar aqui pela Unip. Esse edital da Unip, ele coloca tanto para mestrado quanto para doutorado. Então, eu vou focar na entrada para o mestrado, tá bom? Tanto a Unip quanto a São Judas é semestral. Não está falando isso aqui no edital. Eu consegui essa informação lá no site da Sucupira, do CAPES, que eu também indiquei lá naquele post carrossel para vocês, tá? Então, é semestral a abertura. Ele coloca ali os objetivos, porque qual a ideia desse mestrado? Eu estou focando aqui com vocês um mestrado acadêmico, ok? Aí está dizendo a quem se destina a área de conhecimento e tem aqui 2 linhas de pesquisa. Uma que é a patologia integrada e translacional. Ele descreve um pouco o que tem a ver, o que seria essa linha de pesquisa, e a ecotoxicologia e inovações terapêuticas. Lembrando que esse da Unip, que eu estou lendo, ele não fala para você estar com o projeto pronto. Ele não pede isso, tá? Então, isso já ajuda se é um tema assim, muito fora da casinha, né? Ele indica algumas referências para estudo. Por quê? Porque tem uma prova escrita que você precisa fazer. E o que cai nessa prova? Eu conversei com o William, né, que prestou essa prova, e cai bastante a parte de imuno, tá? Então, a parte de patologia clínica, imuno, neoplasia, como que funciona isso? Ele coloca os temas recomendados para estudo, então, patologia, imunologia e ambiente. Cai tanto a parte de teste como dissertativo. Então, ó, hashtag foco no mestrado, escrevam aí. E você vai acordar e vai fazer, vou fazer a prova hoje. Não, é legal você estudar com antecedência, mas eu trabalho, eu estudo, eu sou casada, eu tenho filho, eu sou mãe. O que você faz? Você vai por parte.
Você separa ali 30 minutos para você conseguir por dia estudar, de repente você revisa, você reveza. Um dia você estuda 30 minutos para inglês, outro dia você estuda 30 minutos para o conteúdo aqui de patologia. Não está preparado para fazer inscrição agora, que vai acabar em 16 de novembro? Ok. Semestre que vem vai abrir de novo, tá? E o William comentou que ele conseguiu 100% de bolsa e o pessoal da sala dele também conseguiram 100% de bolsa. E aqui no edital ele fala da possibilidade de bolsa. Então, pelo menos, você precisa ali se planejar para os primeiros meses, entre em contato com a pós-graduação, né? Ver essa possibilidade de bolsa. De repente, algo que fique mais viável para você, que é próximo aí onde você mora, né? Vê aí as possibilidades. Isso é um investimento. Então, antes de você ir lá fazer tudo isso e não passar na prova e super mal, já se programa, já se organiza. Uma coisa importante para você verificar também no processo seletivo é a documentação que você precisa entregar. Aí, quando você vai ver os seus documentos, você não está achando documento, não está achando outro, tem que tirar cópia. Gente, já organiza isso. Já deixa uma pasta com documentação, com xerox das coisas que você precisa, né? A cópia simples das coisas que você precisa. Isso facilitou muito a minha vida. Sabe aquela pasta que a gente tem de atividades complementares, normalmente, que a faculdade pede, né? Então, tudo que você vai fazer de congresso, de tudo, você precisa ter as vias originais para você provar que você fez. No mestrado, nos concursos que a gente faz, o que eles pedem? Documentos comprobatórios. Isso é muito importante. Você precisa começar a fazer isso hoje. Hoje. Você quer o mestrado? Levanta tudo que você tem. Tudo que você tem. E você precisa ter, não xerox, você precisa ter o original da documentação. E como que você vai organizar isso para entregar? O que eu fazia? Eu tirei, né? A gente imprime sempre o currículo Lattes, tem que ter o currículo Lattes, não pode ser outro currículo. Então já tem que fazer seu cadastro lá no currículo Lattes, ok? E eu vou responder as perguntas no final. Podem mandando as perguntas aí que eu vou respondendo para vocês. Aproveitem aí para mandar, tá? Vocês precisam fazer o currículo Lattes, imprimir esse currículo Lattes e na ordem de aparecimento ali do currículo Lattes está escrito: eu participei de tal coisa. Participou? Prova. Aí você tem que ter o documento comprobatório, um atrás do outro. Uma sugestão que eu tenho aí para dar para vocês. Na hora de entregar este currículo, o que você faz? Você encaderna tudo, faz uma capa, eu coloquei assim no meu. Documentos comprobatórios, Natália Boala Nunes. Aí a pessoa abria aqui, olha, já dava de cara com o meu currículo Lattes. Aí a pessoa virava e começava na ordem do que eles pedem ali, da comprovação desses documentos, tá? Então, todos os documentos comprobatórios, os xerox que eles pedem, tudo, tá? Na ordem para facilitar que eles encontrem. Aqui no da Unip, ele não especifica o que ele vai ver, ok? Mas uma coisa interessante que eles pedem, né, além desses documentos que eu falei, de precisar ser o currículo Lattes mesmo, é que isso entra como uma primeira etapa. Então, se você tiver ali um documento, tá faltando, tá desorganizado, você já tá fora do processo seletivo. Então, a primeira etapa ali, ele até escreve assim: a falta do currículo Lattes já anulará a sua inscrição. Então, já tem que se organizar. Mas sabe o que aconteceu? Eu esqueci a cópia disso. Já era, tá? Então, isso não pode ser um problema para você. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, para quem passou ali na primeira etapa, a prova de proficiência. O que seria essa prova, né? Eu conversei com o William. Que foi, na verdade, igual a minha prova ali do mestrado, tá?
e lembra um pouco da Unip, da Unicamp, né, quando eu fiz o doutorado. Você precisa ler o texto em inglês, entender o que esse texto está fazendo, o que esse texto está falando. Só que na Unip e na Universidade de Guarulhos, que eram particulares, pôde consultar o dicionário, e aqui está escrito para você que você pode consultar o dicionário. Sempre que tiver a possibilidade da consulta, eles falam, tá, que pode consultar o dicionário. E quando não puder, por exemplo, na Unicamp, quando eu fiz ali o doutorado, eu tinha que fazer uma das provas de proficiência da cultura inglesa e tinha uma webcam me gravando e não podia consultar nada. E tinha aquele cronômetro. Vai rolando o tempo, você vai passando as questões de interpretação. Às vezes eles pedem tradução de texto. Aí você vai pegar ali no dicionário, né, para traduzir, compreender. Às vezes eles podem fazer perguntas do texto para você em português ou perguntas do texto em inglês para você responder também. Então é legal você exercitar esse inglês instrumental. A questão aqui não é só falar. Claro que se eles perceberem que você é uma pessoa empenhada, que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa que fala, que tem uma proficiência legal, não esqueça que no processo seletivo tem a análise desse seu currículo. Então você vai precisar se destacar de alguma forma. Da mesma forma que você está querendo entrar no mestrado, outra pessoa está querendo entrar no mestrado. Da mesma forma que você está preparando, já faz um tempo, a outra pessoa também está se preparando há algum tempo. Se você está na faculdade ainda, vamos aproveitar aí a faculdade para eu ver o que dá tempo de eu ainda fazer para aprimorar esse meu currículo. Agora, se você já está fora da faculdade, você precisa também ver, fora da faculdade, como que você vai aprimorar esse currículo. Eu estou até querendo fazer uma publicação a respeito disso, porque a gente consegue dar uma turbinada, tá? Uns 6 meses aí, você se organizar, a gente consegue, tá? Turbinada. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. É possível, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Então, a gente precisa começar ali, tirar um tempo para focar nisso, para direcionar nisso. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, você vai fazer, na primeira etapa, você entregou os documentos que você já vai organizar hoje, já vai levantar tudo que você tem, já vai começar a olhar o seu currículo Lattes, vai imprimir o currículo Lattes e vai olhar as ordens de tudo que você tem. Ah, escreveu ali que eu sou graduado nisso, que eu tenho curso disso, que eu fui no congresso, aonde está provando que eu fui? Sabe o que eu fazia também? Nas sessões do currículo Lattes, por exemplo, artigos publicados ou apresentações em congressos, eu fazia uma folha para isso, para as divisórias, né? Então, né, eu tenho um curso de inglês, você tem? Então, pronto. Então, eu tinha aqui uma capinha, né? Por exemplo, artigos publicados em periódicos. Aí eu tinha uma capinha escrito isso e atrás já tinha o artigo, por exemplo, da revista para provar. Então, esse levantamento é algo que você já precisa fazer para não ter problema depois, tá? Passou na primeira etapa, segunda etapa. A prova escrita de patologia, então vai focar ali em patologia, em imunologia, né? A parte ambiental. Por quê? Porque o mestrado é direcionado para isso. Sempre tem uma prova escrita sobre a área? Não, nem sempre. Mas aqui na Unip, nesse edital, precisa. Eles pedem, porque eles querem que a pessoa não chegue totalmente alienada do que ela vai estudar. Ela saiba pelo menos o básico, ok? Aí você vai fazer a prova de inglês, que eles oferecem lá mesmo, com a consulta do dicionário. Então, essa segunda etapa, você vai precisar, se você não sabe inglês ainda, né, o suficiente para você conseguir ler um texto, interpretar, entender o que está ali. E patologia, imuno, você está meio perdido? Então, vamos esperar pelo menos aí agora, não tentar nesse, como é a semestral, daqui 6 meses, você tem 6 meses para conseguir resolver isso, tá? Terceira etapa,
entrevistas para os candidatos aprovados na primeira e na segunda etapa. Entrevista. Aí o que eles vão perguntar nessa entrevista? Sabe o que eles principalmente querem saber na entrevista? Se você tem disponibilidade. Esse é a chave, gente, a chave. Eles vão perguntar, tá, você mora nesse lugar, mas você tem disponibilidade para vir aqui fazer a pesquisa? Por exemplo, se é uma pesquisa que você vai fazer no laboratório. Nós estamos falando aqui, olha, da área de patologia ambiental e experimental. O William, por exemplo, ele fez experimentos ali no laboratório. Placa de Petri, tá? Então, precisa ver qual é a linha que você vai seguir e a sua disponibilidade para realizar esse mestrado. Por quê? Você tem 2 anos para realizar um mestrado. Você pode terminar antes, se você conseguir em 1 ano e meio, ok. Só que se você passa esses 2 anos, o curso ele perde nota da CAPES. O programa de mestrado ele perde nota. Então, ele não vai querer aluno que não tenha disponibilidade. Ai, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu trabalho... Você já pensa, você tem que ter disponibilidade. Não, eu vou dar um jeito, não, mas eu vou mudar o horário de não sei das quantas, vou fazer alguma coisa. Consiga a bolsa, tá? Vê o que você consegue. Tem muitos professores que são os orientadores que ele tem a bolsa pela FAPESP, CNPq. Então, vê a possibilidade disso, tá? Então, a entrevista... eles vão direcionar isso. Lembrando que a Unip ela não está pedindo um projeto, mas você precisa entrar no site do programa, olhar as linhas de pesquisa, olhar quem são os professores, para você já focando numa linha de algum professor. Mas eu olho o que no professor? Você vai olhar o currículo Lattes dele, você vai olhar o que ele está publicando. Ver alguma publicação nesse currículo desses professores que você goste, tá? Sabe o que é mais legal? Eu tô querendo fazer isso com vocês, mostrar. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que falam do mestrado, mas não tem ninguém que é enfermeiro, né? Não é direcionado àquilo. Então, nada melhor que alguém da área. Eu senti muita falta disso. Então, por isso que eu tô querendo ajudar vocês em relação a isso, tá? Olhem no currículo Lattes deles. Olhem os assuntos que interessam a você. Por quê? Gente, você vai comer aquilo com arroz e feijão. Se você pegar uma coisa que você... vai ser horrível. De verdade, tá? Então, olha o currículo Lattes de todos os professores do programa de mestrado. Olha o currículo Lattes de todos. E veja o que você... eu gostei disso aqui, dessa linha, daquela, tá? Para você conseguir entrar em acordo com ele para algum assunto que você goste. Ele vai, como ele está pedindo um projeto de pesquisa, é legal o quê? Você saber um pouco de pesquisa, você precisa saber. Ele vai falar para você, olha, eu tenho um tema disso aqui, você topa fazer? Aí você já conhece a linha do pesquisador professor, né? Aí você sugere alguma outra coisa para ir de acordo com o que você quer. Ele pode dar uma ideia de algum assunto, aí você une aquela linha com algo que te motive, né? A ler, a estudar, a comer aquilo, tá? Então, é importante que você goste. Aqui, nesse edital, tá dizendo que a entrevista será por videoconferência. Então, ele já fala da plataforma Zoom e já fala que o link da prova vai ser pelo Google Forms. O que significa isso? Se vira para já estar programado. Você não pode, não consegui, tô enrolado, já vou ver, esse aluno aí é enrolado, vai dar trabalho, é perdido. Então, já tenha isso com antecedência. Isso é importante para quê? Você já se familiarize com tudo, não deixar para a última hora, não abre aquilo, não sei mexer nisso, tem que ver com antecedência, tá? Então, olha, aqui na parte da Unip que a gente viu é que semestral eu tenho 6 meses,
até um outro edital, se eu quiser entrar. É particular? Ok. Particular quanto? Em média, 1.500, ok? Tem bolsa? Então, ver a possibilidade de bolsa. Maravilhoso, perfeito, ver bolsa. Você precisa ter o inglês ali. Você vai precisar entender, traduzir o texto, entender esse texto. Então, começa a pegar artigo, mas que texto? O texto que eles vão dar para você traduzir, gente, não vai ser sobre sistematização dos textos de enfermagem. Vai ser área de patologia, tá? Ambiental, experimental, zootecnia, alguma coisa assim voltada foi zootecnia que o William falou que caiu na prova dele. Então, vai ser alguma área que tem a ver com a pós, com essa pós, né? Que é uma pós-graduação em stricto sensu, que tem a ver com este programa de mestrado, tá? Então, legal você traduzir artigos desta área. Você pode, inclusive, pegar os artigos em inglês que foram publicados pelos orientadores ali do próprio programa de mestrado e imprimir os artigos deles. Legal, hein? Legal. Porque daí você já vê até os assuntos que, de repente, vai chamar a atenção deles para eles pegarem como texto para ser traduzido, tá? E o nosso hashtag aí, segredinho, para o sorteio da bolsa de inglês. Qual que é o hashtag? Quem sabe aí? Não esqueçam de colocar lá no feed, embaixo da live, do feed ali do post que eu fiz da live, né? Qual que é o hashtag? Quem tá aí que sabe? Então tem foto que precisa, isso aí, hashtag foco no mestrado. Tudo bem, foco no mestrado. Então, olha, diploma escolar, histórico escolar, diploma do curso de graduação. Eles colocam aqui que você vai assinar um contrato de prestação de serviços educacionais. Então, se eles precisarem de você ali para alguma coisa, dar aula, alguma coisa desse tipo, você vai assinar esse termo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que você tem umas atividades complementares, eles chamam de atividades, tá? Atividades complementares obrigatórias que você precisa fazer. E disciplinas ou atividades complementares que você pode fazer. Existem... Peraí. Quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, gente, tem um negócio de crédito. Número de créditos que você precisa atingir. E esses créditos são números, tipo 24 créditos, 30 créditos e tal. A Universidade de Guarulhos, que foi onde eu fiz, ela é conhecida por ter muito crédito. Isso é legal, eu acho legal, por um lado, porque exige que você assista muitas disciplinas, tá? Então, isso é bom. Aqui, ele coloca aí algumas disciplinas obrigatórias com 6 créditos, mas depois ele coloca como atividade complementar alguns créditos ali. Então, você pode só fazer as disciplinas obrigatórias e depois deixar com crédito. O William comentou que ele, por ele ter publicado o livro ali comigo, já ter a publicação, isso foi contando como crédito para ele. E eles não falam no edital o que seria, o que valeria, tá? Como atividade complementar. Eles não dão essa informação aqui, senão a gente já... Mas não, eles não dão, tá? Então, é importante que saiba que vai ter esse número de créditos para vocês fazerem e que tem algumas atividades complementares. Então, se você se garantir aí com publicação, com congresso, com simpósio da vida, tudo com certificado, provavelmente isso vai estar te ajudando nessas atividades complementares. Então, de repente, você nem vai precisar ter a dedicação de ter que estar indo lá
no campus, assistir às aulas, como você está achando que de repente você vai. Então, é uma possibilidade aí bem acessível para quem mora aqui perto. Ele fala aí dos 24 meses que precisa e ele comenta aqui que a pós-graduação oferece bolsas, tá? Oferecidas pela CAPES. Então, uma probabilidade muito grande de você conseguir essa bolsa. Tranquilo em relação aqui o processo seletivo do edital da Unip. Agora, São Judas. Eu olhei lá que o valor também dela sai por R$ 1.345 se vocês se inscreverem este ano para entrar na São Judas. Também é semestral. A Universidade São Judas, ela é na Moca, em São Paulo, tá? Na Moca. Eles colocam como primeira etapa uma pré-inscrição. Nessa pré-inscrição eu entrei para ver qual que é o link aí dessa pré-inscrição. Eles pedem para vocês marcarem entre os professores do programa qual seria o seu possível orientador. Tá aí a mesma história que eu falei para vocês. Vocês vão entrar no site do programa, olhar quem é o corpo docente do programa. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, segundo. Primeiro vai ser a sua documentação, tá? Segundo passo. Você vai entrar no site, vai anotar o nome de todo mundo, vai olhar o currículo Lattes de todo mundo e ver o que você gosta, a área que você gosta mais, tá? Então, aqui na São Judas, ele já fala para você. Marca o nome da pessoa que você gostaria, a linha de pesquisa dela. Por isso que você não pode chegar lá de paraquedas. Você já tem que estar ali envolvido, né? Já ter lido, já estar sabendo. Eles pedem ali o currículo Lattes, documentação comprobatória, e aqui a São Judas é legal que ela especifique o seguinte. Eu quero que você entregue, ele não fala isso, né? Mas ele fala assim, entregar toda a documentação comprobatória de publicações e certificados de participações em eventos. Então, ele especifica congresso, simpósio, colóquio, cursos, etc. Então, de participação e atividades acadêmicas, iniciação científica, monitoria e etc. Atividades acadêmicas, coisas que você só vai conseguir fazer na faculdade, tá? Então, depois disso, se você não fez, você já se formou e você não conseguiu fazer, participação em eventos, tá? Por isso que eu falo. Gente, na graduação é o melhor momento para você saber o que você vai querer da sua vida, porque aqui é o momento que você vai turbinar seu currículo. Depois não tem mais como você fazer as atividades acadêmicas, tem como você fazer o restante, ok? Aí ele pede um projeto de pesquisa e ou plano de trabalho, eles colocam assim, inseridos em alguma das linhas de pesquisa dos professores do programa. Até aí, sem novidades, ok? Lembrando que o mestrado aqui da São Judas, ele é para a área de envelhecimento, tá? Ciências do envelhecimento. Sabe uma coisa que me chamou a atenção também? Nenhuma etapa da seleção haverá divulgação de notas ou conceitos. Eles não vão falar quanto você tirou, porque você foi reprovado, faltou muito, faltou pouco, como que foi sua avaliação. Eles não vão falar isso para você, tá? Não vão falar. Então, vai preparado, tá? Tanto na parte, né, quando a gente fala de documentação e tal, como no soft, né? Habilidade soft que a gente fala, que é de comunicação, para a pessoa ter empatia, né? Às vezes ela vai te passar, não porque você não tem um currículo maravilhoso, porque você tem um projeto maravilhoso, é porque bateu, sabe? Não foi muito com a sua cara, não achou que assim existe isso. Então a gente precisa ter essa inteligência emocional, de saber conversar, de saber interagir. Isso é importante.
Linhas de pesquisa: doenças associadas ao envelhecimento, saúde e funcionalidade no envelhecimento, aspectos educacionais, psicológicos e socioculturais do envelhecimento. Linha de pesquisa aí da São Judas. Aí ele coloca assim, a prova escrita sem consulta consiste numa redação baseada nos textos que eles indicam. Então, aqui não é pergunta dissertativa e teste, é redigir uma dissertação, uma redação, né, tipo dissertação. Para ele ver como é que você escreve, né, se tem discernimento ou não. E também, como você vai ter o projeto de pesquisa que eles já querem que você faça, eles querem saber se tem uma noção do que é uma introdução, o que seria o objetivo, o que escrever no método, tá? Eles colocam a bibliografia sugerida para a prova escrita. No projeto de pesquisa, título, introdução, objetivo, o método, cronograma de execução. Cronograma de execução é muito legal. A gente normalmente, né, quando a gente vai fazer um projeto submeter na plataforma Brasil, eles pedem tanto o orçamento quanto o cronograma, para você ter uma expectativa de quando você vai terminar. O seu projeto, ele não é... Você não tem que terminar seu mestrado em 2 anos. Se você fizer um projeto que o cronograma dele vai passar desse tempo, aí não dá, né? Aí não adianta. Então, por isso que eles querem saber se você tem noção desse planejamento. Não necessariamente esse seu projeto, gente, vai ser um definitivo. Eles querem só saber se você tem noção de fazer um projeto, de ter as etapas. A Unifesp também pede projeto. Normalmente, as universidades públicas todas pedem projeto, tá? A Unip, que não está pedindo, ainda oferece bolsa. Isso é legal. Apesar de não ser assim muito da nossa área da enfermagem, é algo interessante que dá para você direcionar em alguma coisa que você goste, tá? Se for acessível para você. E essa São Judas ali na Moca, ela já vai pedir isso, tá? Mas não esqueçam de engolir o currículo Lattes para vocês verem as áreas, saberem a publicação disso. Aqui, ó, eles não estão pedindo prova de inglês. Não estou pedindo prova de inglês. Currículo Lattes. A primeira etapa, pré-inscrição. A segunda etapa, você vai colocar os documentos comprobatórios. Projeto de pesquisa. Isso é um pouco ruim. Por quê? Entrada de horário, entrevistas, análise de projetos. Sabe por que é ruim? Porque se você não tiver no seu currículo algo em inglês, seu concorrente vai ter, eles vão dar preferência para análise do currículo deles. Com certeza, a análise do currículo vai ver línguas. Com certeza, com certeza. Porque tudo que tem de mais atual em pesquisa está em inglês. Eu estou concorrendo à vaga com você. Eu tenho inglês aqui no meu currículo, por que ele vai pegar você? Se eu tenho as mesmas qualidades que você, por causa dos seus olhos? Não. Então, é legal a gente ter o inglês no currículo de qualquer forma. Agora, aqui você não vai precisar tirar uma nota específica para se inscrever. São Judas, tá? Já na Unip vai precisar. São Judas é na Moca. Eles não falam nada de bolsas, mas interessante ver a possibilidade, entrar em contato ali com eles para ver a possibilidade, tá? Gente, então, só recapitulando o que eu conversei, deixa eu ver que horas são. Já dá um tempinho que a gente está aqui já. O melhor momento para você decidir olhar um processo seletivo de mestrado é no momento que você decidir que você quer fazer o mestrado. Então, quanto antes você decidir, você olhar esse processo seletivo e você já vê as possibilidades de você fazer o mestrado, melhor.
porque você vai conseguir organizar isso. Ver a abertura desse processo seletivo. Ele é semestral, ele é anual, como ele é? Ele é contínuo, não é, tá? Ah, sabe uma coisa que eu peguei para ler para vocês aqui, que vocês vão ficar loucos? Foi nesse edital aqui de São Judas. Aqui. Se não tiver sentado, senta para eu ler isso. Se você é estudante de enfermagem aí, tá na graduação. Ou não só de enfermagem, né? Porque aqui aceita várias áreas. Tá sentado? Sentou? Tá escrito aqui. Alunos que tiverem no último período da graduação, último período, tá? Podem se inscrever para o mestrado São Judas, tá? Podem se inscrever no mestrado da São Judas. Até perdi aqui. Mas só poderão se matricular no mestrado caso até a data da matrícula que você tenha terminado a graduação. Fiquei louca quando eu li isso. Então, olha, se você estiver no último período, não estou no último período, estou no último ano, melhor ainda. Você tem 6 meses para você se preparar, para você estar tinindo, para você se inscrever, já quando você estiver ali no último semestre da faculdade. Como é semestral, você vai se formar daqui a um ano, você tem 6 meses para se planejar, para entrar aqui, e daí você presta aí o processo seletivo. Planejamento, gente, planejamento, ok? O melhor momento é agora. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Deixa eu dar voltar aqui se surgiu mais alguma pergunta que eu não vi. Nossa hashtag aí, qual que é? Não esqueçam de colocar lá no feed a hashtag para participar do sorteio das 2 bolsas de inglês, gente. Olha o currículo aí. Aqui da Cardio que tinha perguntado. Vixe, Maria. Desceu tudo. Aqui, se tem após. Geralmente as questões das provas são direcionadas à linha da pesquisa? Não, normalmente as questões das provas, eles determinam a bibliografia para você ler, né? Existe um tema do mestrado e dentro desse tema tem as linhas de pesquisa, tá? Então, normalmente é em cima do tema. Eles dão uma referência do tema de uma maneira geral. Isso quando tem essa parte escrita, ok? Quando eles pedem, por exemplo, aqui na São Judas, ele pediu uma redação direcionada ao envelhecimento. Apesar de ter 3 vertentes de linha de pesquisa, eles vão fazer as perguntas de uma maneira geral, porque você pode ir em qualquer linha, né, de pesquisa. O Lattes é importante colocar cursos que não seja simpósio ou congresso? Sim. Você fez o negócio que você, por exemplo, foi representante da turma. Você teve alguma liderança em alguma coisa, você passou em algum processo seletivo, em alguma etapa de processo seletivo para alguma coisa, tem uma parte ali no currículo Lattes de informações adicionais. Tudo que você pode colocar no currículo Lattes, gente, presta atenção nisso. E que vai ajudar você a eles verem essa pessoa é empenhada, essa pessoa é diferente, essa pessoa é dedicada. Coloca, tá? Essa pessoa se destaca da maioria. Coloca no seu Lattes. Tudo. Cursos complementares, tudo. Mas eu não esqueça uma coisa. Tudo que vocês colocarem lá, de curso, precisa aprovar. Precisa ter certificado o curso, tá? Senão não tem validade. Não conta foco aí. Não conta ponto aí. Na USP, eu acho que sim. Acho que sim. Todas essas provas de proficiência que são validadas, eles aceitam. As públicas aceitam. A Unip, ela não pede publicação, ela não especifica, mas ela fala análise de currículo. Análise de currículo Lattes é isso. Análise de currículo Lattes é o que esse aluno fez de diferente da maioria. Línguas, informática, tá? O que o colega dele, comparando aí, não tem que ele tem? Que a gente fala, essa pessoa é diferente.
Isso que é currículo Lattes. Quando eles especificam, é legal, mas nem sempre eles vão especificar. Anos de cursinho ajuda. Tem como saber o reconhecimento do mestrado, como ocorre o concurso, a nota? Sim, total. No carrossel, gente, voltem lá no meu feed. Eu postei um carrossel que eu dei o caminho das pedras para vocês. É ouro aquilo, é ouro. Lá eu coloco o endereço eletrônico da Sucupira para vocês verem todos os cursos reconhecidos. A nota de todos. Por área, por estado. Tudo que você quiser ver, tá? Relacionado à enfermagem, ou no estado de São Paulo, ou do norte, tudo. Você consegue ver lá. Ele já indica se esse mestrado, a abertura dele é anual, é semestral, é contínua. A área de concentração dele, tá? Tudo. Voltem lá. Gente, não esquecer de colocar hashtag lá no post do feed para concorrer à bolsa do inglês, tá? Qual post? Post da live. Tem que colocar hashtag foco no mestrado. Quem quiser concorrer à bolsa de inglês, as duas bolsas, lá no feed, lá na publicação, no post da live de hoje, dessa que a gente está fazendo, live 1, hashtag foco no mestrado. Eu vou sortear amanhã essas duas bolsas, ok? Então, acabando a live, vão lá. A São Judas exige um projeto publicado? Não é projeto publicado, é escrito. Você vai namorar os currículos Lattes dos orientadores do programa, todo mundo ali, todo mundo que é professor do programa, vai ver a área que você gosta mais e você vai pensar ali num projeto, tá? Relacionado a envelhecimento ali que esteja de acordo com a linha de pesquisa, que uma dessas linhas de pesquisa. E o seu projeto vai encaixar em uma dessas linhas de pesquisa porque são linhas muito abrangentes. As linhas de pesquisa normalmente são muito abrangentes, tá? Então, doença, saúde, funcionalidade, é abrangente. Aspectos educacionais, psicológicos e socioculturais. Você vai só elaborar um projeto que tenha introdução, objetivo, método, cronograma e as referências, só. E vai levar esse projetinho para eles olharem. Nossa, mas eu não sei se o meu projeto vai ser tão assim elaborado. Não precisa ser tão assim elaborado. Eles só querem saber se você tem discernimento de como fazer uma introdução bem feita, um método bem feito, um objetivo bem feito, né? As referências bem feitas. Mas eu não sei fazer um projeto. Não sei. Não tem problema. Cá estou eu aqui para te ajudar, tá? Nós vamos trabalhar em cima também dessas partes do projeto. O que tem que ter numa introdução para ser uma introdução bem feita? Como que tem que ser um objetivo bem feito? Uma metodologia bem feita para a gente poder colocar em mestrado. Eu não estou falando de TCC, eu não estou falando de especialização, monografia, eu estou falando de um projeto de mestrado. É isso que a gente vai conversar. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Colocou a liga, isso mesmo, que mostre que você é diferente da maioria. Processo seletivo que você passou também para outra etapa, legal você colocar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Ah, sim, tem o link lá na bio do perfil. Se você não preencheu o formulário ainda, quem está aqui não preencheu, vai lá preencher para eu conseguir entender a sua dificuldade no mestrado e conseguir te ajudar, tá? Os posts, tudo que eu for falar nos stories, as lives, vão ser tudo direcionadas a isso, tá? Aos temas que vocês têm dificuldade, aos anseios que vocês têm. Como assim seria o processo seletivo? Eu falei inserir o processo seletivo? Nayara, escreve de novo aí. O que eu falei? Canta pra mim. O que eu falei? Preenchido. Eu falei processo seletivo, não falei do formulário da bio? É isso? Estou falando do formulário da bio
Se eu falei processo seletivo, tô pirando, tá? Lá na bio tem o formulário do mestrado, inserir o processo seletivo que passou. Ah, lembrei que eu falei pro Alex, é que o Alex ele passou no processo seletivo aí para fazer, conseguir uma bolsa, não lembro direito agora. Ele chegou a passar, ele não passou todas as etapas, mas ele chegou a ser um dos selecionados ali. Então é legal. Tudo que você for colocar ali no seu currículo, que mostre, essa pessoa, né, é diferente naquilo, é diferente nisso, é legal vocês colocarem. Coloquem sim, tá? Podem colocar. Que daí vai ajudar vocês a verem que vocês são diferentes. Podem colocar. E preencher ali no link o formulário para poder ajudar vocês, se vocês ainda não preencheram. Então, tarefinha para casa. Pensem no futuro de vocês. Não pensem, agora eu não me vejo fazendo mestrado. Ok. Mas o que você pensa para o seu futuro como profissional? Né? Dá uma refletida nisso. Daqui 5 anos, você se vê fazendo o que você está fazendo hoje? Qual que é o seu planejamento a longo prazo? Pós-graduação em andamento ajuda, sim, pode colocar. Pensem quanto tempo vocês vão ficar fazendo o que vocês estão fazendo, né? Quanto de salário vocês querem estar ganhando daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. E planejem isso, pensem na possibilidade do mestrado, ok? Fazendo isso, sabe aquele cronograma que até no projeto pede? Faça o cronograma da vida de vocês, o planejamento. Ah, não, agora eu quero trabalhar nesse lugar, vou querer experiência nisso, eu vou querer fazer o mestrado, trabalhar nesse lugar, porque daí eu já consigo experiência, já dou aula. Sabe, faz um planejamento real mesmo em relação à sua vida, junto à sua vida pessoal, à sua vida atual. Quanto tempo você conseguiria se preparar para aquilo? Faça esse planejamento. E já separa 30 minutos, gente, 30 minutos por dia. Você pode até acordar mais cedo ou ficar ali 30 minutos. Se você quiser algum lugar que... Pede assim, 30 minutos para o mestrado. Hashtag foco no mestrado. 30 minutinhos ali, tá? 30 minutinhos que vai fazer diferença na sua vida. Hoje eu vou estudar inglês. Amanhã eu vou preparar a documentação. 30 minutos. No outro dia eu vou estudar o conteúdo. Eu vou organizar meus certificados. Eu vou organizar meu curricular. Cada dia, 30 minutos que você se dedica no mestrado, você já está fazendo alguma coisa. Porque às vezes a gente pensa, não, eu preciso parar 1 hora para fazer isso e nunca tem essa hora. 30 minutinhos, você já consegue dar um andamento, entendeu? De pouquinho em pouquinho você consegue ir mexendo, você consegue mobilizar. Para você não chegar lá na frente e falar, podia ter feito diferente agora, né? Eu já não estou mais no pique, agora eu não tô infeliz, agora tô... Tá? Então é legal, olha, chegou na etapa final. Então é importante colocar isso. E isso é um diferencial, ok? E isso é um diferencial, sim, para colocar no currículo. Faça uma análise, dá uma refletida nisso. E tanto nas públicas como nas privadas, pensem na possibilidade de bolsa. Na privada e na pública também tem bolsa. Mas se você for ser bolsista na pública, você vai precisar se dedicar ali e morar lá. Então, você precisa ver onde você mora para ver a viabilidade disso. E o que eu vou pedir para vocês também, né? Quando eu for pedir agora nos stories os temas das próximas lives, mandem para mim o que vocês gostariam que eu falasse mais um pouquinho para eu conseguir entender a dificuldade de vocês. Ok? Vão lá agora no feed, eu vou encerrar a live. Coloquem hashtag Foco no Mestrado para quem quiser concorrer à Bolsa de Inglês. Ok? Obrigada pela participação. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar para mim. Vou encerrar nossa live aí, que foi 1 hora de live. Tá bom? Um beijo, boa noite para vocês. E na quarta-feira que vem, toda quarta, às 7h53, vai ter a nossa live, tá? Já se organizem. Não sei ainda se a live vai ficar salva. Tô vendo ali com a minha equipe, a minha estrategista, a gente está decidindo isso ainda, ok? Mas quem participou e ficou até agora, aproveita para colocar a hashtag ali, tá bom?
Um beijo, gente. Boa noite.